Pessoal, estou aqui com Eugênio Mariotto. Talvez você nunca tenha escutado falar de Eugênio Mariotto na sua vida. Eu escuto falar esse nome há pelo menos 50 anos. É verdade. Porque estudávamos junto quando esse era um rapaz magrinho e era o maior corredor do Colégio Santa Cruz. Era ou não era? É verdade, é verdade. Esse cara corria que nem uma lebre. Tá? Não sei se está correndo hoje, acredito que não. Envelhecemos, enfim, consequência da vida. E engordamos hoje, um pouquinho, principalmente eu. Mas como o assunto é a gastronomia, eu tinha que trazer o Eugênio, porque o Eugênio ele enveredou por um caminho muito interessante. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi chefe da embaixada italiana em Washington, nos Estados Unidos, pasme. Ele cozinhou na Casa Branca para o casal presidente. Enfim, você vai contar essa história toda. E hoje ele tem uma empresa de catering, um buffet nos Estados Unidos que atende um monte de gente. Você vai contar sobre isso também. Então temos aqui um sucesso internacional na pessoa do Eugênio Mariotto. Eugênio, começa contando o seguinte. A gente convivia junto há 50 anos atrás. 50 anos. E de repente você virou uma mega personalidade gastronômica. Como foi? Em que momento que se deu isso? De onde surgiu esse... Não, isso eu sempre gostei de cozinhar, desde pequenininho. Eu tive uma avó italiana e uma avó árabe. Aquela coisa, de ficou junto com a avó no fogão, aquela mentira toda. Ficou junto com a avó no fogão. Exatamente. Sempre estava lá cozinhando. A gente tinha um sítio em São Paulo e eu ficava à noite com ela lá. A gente ficava cozinhando à noite. Comida árabe, né? Que demora muito para ser feito, fica lá o tempo todo. E eu sempre gostei. Além disso, a gente... Mas você se formou no quê? Eu me formei em engenharia. Ou seja, nada a ver com isso. Nada. E nunca trabalhei com engenharia. Ou seja, não é que você tinha um objetivo de ser cozinheiro desde que você saiu da faculdade? Não, nunca. Eu sempre cozinhei por prazer. Em que momento que virou... Você chegou a ser engenheiro, não? Não, nunca. Mas o que aconteceu é o seguinte, a gente teve a primeira loja de utensílios de cozinha em São Paulo, que chamava Evolução Bar e Cozinha. E isso foi enveredado porque toda vez que a gente ia viajar, eu e minha mãe... Você empreendeu nesta loja ou a loja já era da sua família? Não, a loja era da família, mas era uma loja de decoração. Mas como a gente sempre gostou de cozinhar, sempre que vinha da França, da Itália, sempre trazia utensílio. E a gente um dia conversando, a gente chegou e falou, olha, por que não vamos abrir uma loja, já que todo mundo gosta de trazer coisas do exterior? E aí nós abrimos essa loja, que chama Evolução Bar e Cozinha, e que foi todas com utensílios de cozinha, com tudo isso. E porque eu gostava de cozinhar, então toda vez que eu ia viajar, eu trazia alguma panela nova, uma panela diferente pra gente. Você trabalhava nessa loja? Eu trabalhava nessa loja, eu cuidava da parte da administrativa e também de comprar, eu e minha mãe, tudo. E daí para colocar a mão na panela? Não, eu sempre coloquei a mão na panela. Não, mas eu digo, colocar a mão na panela é uma coisa, com a sua avó, mas e daí para ir para uma cozinha, vestir um chapelão de chefe, ficar embaixo de uma coifa a 500 graus é outra história. Como foi essa transição de uma loja para dentro de uma cozinha? Não, como eu sempre gostei, eu fui fazer um curso em Nova York. Fiz o curso em Nova York. Você começou então formalmente num curso de cozinha em Nova York. Como é que chama? Chama ICE, Institute of Culinary Education. Chamava antigamente Peter Campos. O Peter Campos foi um cara que trabalhou muito com o John Bird, que tem a John Bird Foundation em Nova York, que fala sobre chefes, tem prêmios sobre chefes dos Estados Unidos. Mas a história real... Isso foi que ano que foi isso? Isso foi em 1992. Não, 97. 92 foi quando eu comecei o curso, aí eu parei o curso e acabei voltando, terminando o curso em 97. E depois do curso você ficou nos Estados Unidos trabalhando lá? Não, depois do curso eu fiz 97 faz o quê? Faz muito tempo, né? 97 faz 20 anos. Faz 20 anos. E poucos anos. 20 anos. 20 anos. Eu fiz só depois, trabalhei com o Daniel Boulud, como 4 meses só depois da escola. O Daniel Boulud é considerado um dos melhores chefes de Nova York. No mundo. Exatamente. E aí voltei, continuei morando nos Estados Unidos, mas não trabalhando. Eu continuei trabalhando ainda com importação de equipamento de cozinha. E aí, minha irmã morando em Washington, nós fomos passar o Natal lá. E uma amiga minha, que estava fazendo um evento
para uma companhia, que é uma das maiores companhias de catering de Washington. Como é que é o nome da Chama companhia? Occasions Caters. Eles estavam precisando de chefes nesse evento. Era um evento para American Online. Occasions Catering. Eu anoto Catering. tudo isso aqui, pessoal. Depois eu vou na internet, pesquiso, tal, boto os links lá para você ver no Na Cozinha do Político, porque é isso que a gente faz. Presta um serviço para nossa comunidade. Chegou aí um Washington, foi passar o Natal lá com a sua irmã. Exatamente. Aí estavam precisando de chefes. Essa amiga nossa falou: você não quer ir lá ver? Aí eu fui. Era um evento para American Online, um evento de Natal da American Online, para 10 mil pessoas. 10 mil? 10 mil pessoas. E eu fui fazer o evento. Na época tinham 12 cozinhas. Era num museu, porque a gente faz muito evento em museus. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem muito disso. Principalmente porque são os museus da Smithsonian Institute, que são todos os museus são grátis para o público. Mas, na verdade, essas festas todas como se fossem doações para o museu para dar continuidade. Aluga o espaço, traz o catering, ganha um dinheirinho no museu e Exatamente. Cobre aquele rombo de graça. Exatamente. Então, isso é legal. Aí eu vi 10 cozinhas, eu trabalhei. Uma das pessoas, que era um dos chefes principais do catering na época, falou: poxa vida, eu gostei do seu trabalho, você não quer ficar aqui para trabalhar para a gente? E aí eu me mudei para Washington e fui trabalhar. Ou seja, desde essa época você ficou em Washington. Fiquei em Washington. Começou a fazer a sua vida lá. Exatamente. E foi através do catering. Do catering. Então você começou no catering já? Eu comecei no catering. Vou começar mandando Pode mandar. Na lata para você. Qual a diferença que você vê principal entre um cozinheiro de catering e um cozinheiro de restaurante? Explica, porque tem muita gente que está nos assistindo que eles estão pensando em seguir o rumo de chefe, de cozinheiro. Cozinheiro que um dia, se tudo ajudar na vida dele, ele vai virar um chefe. Mas qual a diferença do cozinheiro de catering, de buffet, para o cozinheiro de restaurante no dia a dia? No dia a dia é muito diferente. O dia a dia de um cozinheiro de restaurante é praticamente você seguir como se diz, praticamente todo dia a mesma rotina. É o mesmo cardápio. É o mesmo cardápio, portanto, a mesma rotina. O cara já sabe o que vai fazer, é tudo previsível. Exatamente. O cozinheiro de catering é completamente diferente. O cara tem que ser meio doido. É completamente doido. E uma das coisas mais doidas ainda, o que na verdade me apaixonou, que não é só ser cozinheiro. Você precisa arrumar toda a logística de um negócio. Porque você precisa mudar uma cozinha inteira para um lugar. Você precisa montar um restaurante em algum lugar todo dia. Exatamente, todo dia. Cara, então, isso é uma loucura. É uma completa loucura. Em alguns lugares a gente trabalha em lugares que a gente jamais pode imaginar que a gente consegue montar uma cozinha, fazer um evento para 1000 pessoas, tipo, por exemplo, sair de lá, nunca existiu nada. Por exemplo, fala uns lugares malucos assim, que você já montou um catering e serviu um monte de gente. Em todos os museus, em Washington. É tipo assim, te dá um espaço, tá aqui, 4 paredes, monta uma cozinha aí e faz um negócio para 5 mil pessoas. Ou às vezes no campo, tem lá, olha, tem uma tenda, faz lá, monta uma cozinha que nós vamos fazer um evento. E aí você tem que levar toda a logística, tudo para montar aquela cozinha, fazer o evento, desfazer e lá não existiu nada. Agora, os americanos, isso é um fato, eles são muito melhores que os brasileiros. Em termos de organização? Em termos de organização. Então, quando você fala assim de um catering em um Washington e um catering... não estou nem falando de São Paulo, porque São Paulo eu imagino que também seja um pouco mais organizado do que em muitos lugares por aí. Mas, enfim, em qualquer lugar do Brasil, a organização do americano neste assunto é impressionante. É impressionante. A gente tem a logística de entrega, de tudo. Eu fiz a primeira inauguração do Obama, que é a inauguração, aquilo que a gente chama, Inauguration Day, é quando o presidente assume. E a gente teve, por várias festas, porque assim, tinha que fechar Washington fechava 3 dias antes. Nós tínhamos que estar com todas as comidas em todos os lugares de eventos 3 dias antes. Como fazer essa logística? Já vai estar tudo pronto para não estragar?
para manter... Cara, manter refrigerado. E nós fizemos isso para occasions na época, nós servimos, no dia da inauguração, nos 3 dias, nós servimos 37 mil pessoas em várias festas. 37 mil pessoas no Inauguration Day do Obama. Exatamente. Festas com 12, festas com 20, festas com 1.000. Festas, então, em várias festas, mas no total foram 37 mil pessoas. E você estava falando de logística, né? Que lá logística, eu imagino que essa seja a grande diferença, a grande palavra-chave do sucesso de um catering nos Estados Unidos é logística. Qual a diferença aqui no Brasil? Por exemplo, você recebe esses 37 diferentes eventos que você fez lá para a inauguração do Obama. Você recebe as coisas prontíssima, em qual grau de prontidão, digamos, você recebe dos seus fornecedores lá nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil não é assim, né? Você não na verdade, a gente tem uma cozinha central. Uma cozinha central com 100 cozinheiros. E aí é praticamente tudo preparado a quase 50% de cocção. Na cozinha central? Na cozinha central. Entendi. Depois são transportados tudo em estufas. E aí a gente monta a cozinha com todas essas estufas em cada evento. E o termo final para você terminar de cozinhar, você termina nessas estufas com latinhas de álcool gel. A primeira vez que eu fui ver isso, me falaram de sair de um restaurante para cozinhar com álcool gel. Eu falei assim, acho que é impossível. Mas hoje eu dou aula disso. Aqui no Brasil tem lugares que você vai fazer evento que eles nem deixam mais você usar álcool gel. Exatamente. Porque não pode ter fogo. Exatamente. Então você tem que ter placas elétricas. Principalmente nos museus, porque a gente está falando de museus, Museu de História Natural, alguns museus que a gente... Que se você pegar fogo, destrói a humanidade. Exatamente. Então, você toma um tiro. Mas a gente pode fazer com álcool gel, que é uma coisa segura, mas e terminar. Alguns museus não deixam, tem que ser elétrico. E como que é a qualidade da mão de obra nos Estados Unidos? Assim, eu te pergunto isso, porque aqui eu inaugurei aqui o Hard Rock Café no Brasil e para conseguir fazer isso, tive que ir para os Estados Unidos e passei lá 6 meses treinando com a mão de obra dos Estados Unidos para trazer o conceito todo para cá. E percebi uma diferença gigante, assim, quando a gente fala de formatação, de operações americanas, eu vejo muito que o funcionário lá, ele sabe mais, ele tem mais uma mentalidade de checklist, ele sabe o que fazer, você não precisa de tanta supervisão. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui as pessoas não têm essa mentalidade de checklist tão arraigada. Isso ajuda muito numa operação complicada de catering, ou você não vê isso como sendo a bala Não, ajuda que matou muito. Eu acho que o John Lennon? Num evento, vamos dizer, um evento de 1.000 pessoas, que eu vou ter uma brigada de 10 cozinheiros. Todos esses são fixos nesse caso? Não, são todos os cozinheiros que vão fora, não são fixos. Ou seja, são contratados para a ocasião. São terceirizados, contratados para a ocasião. E é fácil? Tem abundância a gente tem, basicamente, a continuidade, o nosso pool de chefes que a gente faz. Eu saí do Occasion já faz bastante tempo. Eu trabalhei de chefe executivo na Embaixada da Itália e fazia catering. Não, calma. Mas uma coisa que não tão rápido assim. Como é que se deu essa transição? Eu já vou explicar, mas voltando ao assunto dos funcionários, existe uma coisa que eu sinto muito lá, que mesmo sendo terceirizado, ele... como eu podia dizer em português, o commitment, o comprometimento que o funcionário tem lá é incrível. Então, mesmo o terceirizado, mas um comprometimento total. Eu dei consultoria para uma empresa aqui que fazia catering, que era um buffet. E eu tive dias que o funcionário ligava 1 hora antes do evento, que já estava começando, que ele estava com dor de barriga. Isso não existe. Nos Estados Unidos, essa é uma palavra, desculpa te interromper, mas é uma palavra que eu aprendi trabalhando com o Hard Rock Café, que é sensacional, que é não tem desculpa. Isso chama-se no call, no show. No call, no show. Que nos Estados Unidos os caras levam a sério. No call, no show é o seguinte, o cara não aparece para trabalhar e não te liga.
Aí você está esperando o cara no call, no show. Você sabe o que é? Demissão imediata. Na hora. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. No call, no show, tá demitido. Eram 3 coisas. Era no call, no show, briga entre funcionários, porque briga entre funcionários da cozinha tem faca, tem serra elétrica, é um perigo. E briga... e trabalhar bêbado. Trabalhar bêbado. E trabalhar sob efeito de álcool. Eram as 3 coisas que era a dimensão. Desculpa, eu te interrompi. Continuo. Não. A gente tem que entender como é que você foi desse negócio para a embaixada. Não. Bom, porque para a embaixada eu fui porque eu fazia eventos. Tá, mas embaixada é italiana. Não, exatamente. Deixa eu te explicar. Você não é italiano, até onde eu saiba, eu sou italiano. Eu te vi nascer. Não, eu sou italiano. minha avó era italiana e desde um dia conversando com um amigo nosso de colégio, falou assim, você sabe que a gente pode tirar a cidadania italiana? Isso quando a gente tinha 17 anos. Eu falei, que maravilha, vamos tirar. Então e nós italiano. tiramos. Então é italiano. Não, eu trabalhei para Quando eu saí do Occasions, eu tive um convite de vamos dizer, não é um dos melhores restaurantes de Washington, mas é o restaurante mais onde você vai para ser visto, aquele que fala que ver e ser visto, né, que chama Café Milano. E 2 pessoas que saíram do Occasions, que trabalhavam com a gente, eles fizeram um convite para a gente abrir uma companhia de catering do Café Milano, e que seria o catering exclusivo da Embaixada Italiana. Ah, tá. Entendi. Porque a embaixada, porque ou seja, isso são coisas, terceirizar o serviço da embaixada italiana. São outras coisas que acontecem em Washington, que as embaixadas, a maioria delas, elas alugam o espaço para eventos, que é uma renda extra também para a embaixada. Do mesmo jeito que o museu. Do mesmo jeito que o museu. Que interessante, eu não sabia disso. A embaixada é um local de eventos. A embaixada é um local de eventos. Porque faz todo sentido no mundo. Exatamente. E são lugares maravilhosos. Palácio. Então a embaixada, eu faço embaixada italiana, embaixada da Rússia, embaixada da Austrália. Então todas essas embaixadas fazem eventos. Nossa, que interessante. E depois de um tempo, que aí o Café de Milano acabou terminando o catering, e eles me convidaram para ser o chefe da embaixada. Porque eles têm uma cafeteria, e eu fui ser o chefe da embaixada e fiquei lá quase 3 anos. Que legal. E só cozinhando, só coisa italiana. Só cozinhando, só coisa italiana. Tá, ou seja, você conhece tudo sobre a culinária italiana. Tudo a gente não conhece, sempre a gente está conhecendo coisas novas. É que eu sou apaixonado pela culinária italiana, e eu, quando encontro alguém que consegue cozinhar coisas italianas, eu fico fascinado. Não, eu acho uma culinária riquíssima e simples. E esse é o grande segredo, acho que, da culinária italiana. Então, vamos dar uma provocada? Em alguém, não sei em quem, mas em algum francês. Não, a minha mulher que escreve livros, né, que a gente fala, que a gente brinca, que Catarina de Medici, que era uma milanesa, que casou com Henrique. Então, ela levou uma brigada de quase 40 cozinheiros da Itália para a França. Sei, ou seja, foi essa brigada de cozinheiros que ensinou os franceses a cozinhar. Exatamente. Não, eu adoro a culinária. Eu adoro a culinária francesa. Não, eu adoro. Enfim, eu também sou formado na culinária francesa. Eu fiz escola suíça de hotelaria, que é a mesma coisa que a escola francesa. Mas eu não sei, eu acho que a culinária italiana, e desculpem os franceses, vai ter gente revoltada depois que escutar esse negócio. Pode ter certeza, mas eu acho que a culinária italiana é muito mais rica. Você concorda comigo? Sem dúvida, sem dúvida. E por quê isso? Eu acho que pela simplicidade, você vai vendo a quantidade de coisa, a simplicidade da própria cozinha. Eu acho que a cozinha francesa é um pouco mais requintada em algumas coisas, em termos, mas é muito mais baseada, eu acho que em molhos. E não no ingrediente em si. Não no ingrediente em si. E a italiana é mais o ingrediente em si. A origem do... Exatamente. E tanto naquela pegada que a gente sempre, você sabe, que eu sei que você também é cozinheiro, né? Aquela que o italiano não sabe misturar pratos. Então ele sempre vai comer um ingrediente simples, que é um risoto, ou uma pasta de primeiro prato, uma carne de segundo prato e uma sobremesa. E vai comer a dar com pau. Exatamente. E não são gordos. Isso que é o pior. Isso é uma coisa impressionante. O italiano, por exemplo, você pega o americano.
O americano me impressiona, porque você vai comer uma costela nos Estados Unidos, qualquer restaurante, né? Você tem que pedir meia porção. Nós, brasileiros, a gente tem que pedir meia porção. Porque se você pedir uma porção de qualquer coisa, é um absurdo. E você vê o cara come com aquele gosto, né? Esse lambuze, não sei o quê. O italiano come... Mas muito, qualquer... É impossível você comer um almoço no Itaú, o cara fica ofendido. É verdade. Se você é convidado na casa de alguém e não come o primo piatto, não come os legumes, não come qualquer coisa, alguma coisa da sequência, o cara fica revoltado com você. É por conta disso? É por conta que tem a ver com a saudabilidade da alimentação italiana? Sei lá, sem dúvida, sem dúvida. Saudabilidade é uma comida extremamente saudável. E inclusive mais do que a francesa? Eu acho que a francesa é muito mais carregada. Excesso de molhos. Eu acho, excesso de molhos. Eu acho. Você sabe, excesso de molhos, creme de leite, manteiga. Nossa, mas é uma delícia, né? Eu adoro, tem coisa melhor. Meu professor falava assim, um prego com manteiga é uma delícia. Qualquer coisa, né? Você faz uma batata, essa batata meio esquisita, joga manteiga, mete manteiga, né? Bota uma manteiga, uma salsinha, acabou. Deixa eu te perguntar, continuando nossas perguntas sérias. Você tem experiência com a culinária italiana, você conhece o método brasileiro, a culinária brasileira, e você conhece o método americano. Assim, isso é uma coisa que me intriga muito. Você tem o sistema... Deixa eu ver se eu consigo fazer essa pergunta direito, para não soar esquisita. O sistema de brigadas francês, que é aquele sistema que você tem lá um chefe ou um subchefe no meio da cozinha, e você tem o entremetier, você tem o garde-manger, você tem o saucier, você tem o que mais? O pâtissier lá num canto de ar-condicionado, é o único que tem ar-condicionado é o pâtissier. É o pâtissier, e você faz estações, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque de repente eu estou falando uma grande bobagem aqui. Mas você tem essas estações e o chefe canta a comanda na hora da comanda no restaurante, e as várias estações, por exemplo, então você tem lá o saucier, que é o cara da carne, ele está mandando a carne aqui. Aí o entremetier, que é o cara dos legumes, dos acompanhamentos, da massa, ele está mandando o acompanhamento por aqui. Isso tem que chegar junto na frente do subchefe que vai armar os pratos. Digamos, isso para mim é a escola clássica. Que é como funciona, vamos dizer, num restaurante italiano nos Estados Unidos, é mais ou menos como funciona. Tudo bem, num restaurante italiano e na culinária europeia. Nos Estados Unidos... segue essa mesma... nos restaurantes segue essa mesma... Em todos os restaurantes? Em todos os restaurantes. Na maioria dos restaurantes segue essa mesma linha de funcionamento de cozinha, que é a escola francesa de cozinha. Então, mas não tem, por exemplo, qual o que eu percebi com o Rádio Rock Café e todos esses restaurantes de tipo... Como é que a gente pode classificar? Fast food, não é um fast food. Não é um fast food, é um casual, mas é um pouco mais rápido do que o alacatezão tradicional, mas ainda assim você senta, é servido por um garçom e pá. O que eu reparava, assim, tinha uma zona eles chamam de prep, né? De prep. Um pré-preparo muito grande, que é onde acontece o grande volume do trabalho. Depois você tinha as estações de serviço, né, onde era a finalização dos pratos, e depois você tinha atrás, que eu esqueci como é que chamava, a zona onde os garçons interagem com, onde o garçom dá aquela última finalizada no prato, que ele bota lá a salsinha, era o Expo. Era o Expedite. Era isso, que era o Expedite. Essa estrutura de prep, produção, finalização e expedite, que é um pouco diferente dessas praças de entremetier, saucier e tal. Nesse tipo de restaurante é diferente. Então, isso é exclusivo deste tipo de restaurante? É exclusivo desse tipo de restaurante. Ou seja, num restaurante francês, um italiano, enfim, de qualquer etnia, é o clássico europeu, claro, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos. E você tem o tempo de comida numa mesa de 10 pessoas, a pasta você faz em 5 minutos. Você tem o grelhado, que demora mais tempo. Então,
Principalmente o chefe vai perguntar às estações qual é o tempo de cada prato para todos os pratos chegarem juntos na mesa. Então, assim, quando eu trabalhei numa estação pergunta, como faz para todos os pratos daquela mesa chegar junto naquele momento? Não, eu trabalhava... Fala assim, é fácil, né? Peraí que eu vou te explicar. Super é super fácil. Você falou que você trabalhou... Eu trabalhei numa estação de pasta que chegava os pratos, então, numa mesa de 7 pessoas, tinham 5 pastas, um pedia um grelhado e o outro pedia alguma outra coisa, um frango sauté, alguma coisa assim. Bom, aí chegava, quando eles falaram assim, tá tudo ficando pronto em 5 minutos, aí eu tinha que fazer as 5 pastas em 5 minutos. Não, e o pior, quando tem 3 pratos de carne, um é mal passado, outro é bem passado e o outro é ao ponto. Mas fala, cara, não dava pra todo mundo ter pedido a mesma coisa, não, né? Você tem que esperar, uma vai sair daqui a 10 minutos, uma daqui a 20, uma daqui a meia hora. Só que a sua... tem que ir pondo no ponto cada um. Só que o seu acompanhamento, você vai fazer um só, né? Exatamente. Você vai fazer um grande acompanhamento pra tudo. Você não vai fazer um daqui a 10 minutos, um daqui a... Putz, que preguiça que me dá esse negócio. Deixa eu perguntar. Nos Estados Unidos, a gente está vendo uma tendência muito grande, eu acredito que mais ainda do que na Europa, várias tendências, tá? Me corrige de novo se eu estiver errado. Uma delas é essa questão do orgânico. Então, a gente vê muito na Europa, vê nos Estados Unidos, está cada vez se falando mais, as pessoas estão cada vez mais indo nessa direção. Teve um movimento gigante agora. Aliás, eu ia te perguntar isso. Como tá sendo visto esse movimento da compra do Whole Foods pela Amazon? Pela Amazon. Porque o Whole Foods, para quem não conhece, é uma rede de supermercado bacaninha. De comida de praticamente 90% orgânicos, de 90% a 95% todos os produtos orgânicos, 80% marca própria. Mas de uma qualidade excelente. É ótimo. Ótimo. E é um parque de diversão, para quem gosta. É um parque de diversão. Digamos, o Italy está para a Europa e para os Estados Unidos também, assim como o Whole Foods está para os americanos, mas numa escala muito maior, como todo americano sabe fazer, né? Sem dúvida. Os caras conseguiram elevar o orgânico, a distribuição de orgânico a um nível sensacional. Aí a Amazon foi lá e comprou a Whole Foods. O que se espera? Qual é o zum do mercado gastronômico lá em Washington? O zum, a qualidade eu acho que não vai ser comprometida, eu acho que vai continuar igual. O único zum realmente é que você vai conseguir ter comidas mais rapidamente na sua casa sem precisar sair de casa. É a logística de novo. A logística de novo. Ou seja, o cara vai ter um daqueles dronezinhos que vai entregar aquela comida orgânica no seu jardim. Porque a Amazon está fazendo o oposto de todo mundo, né? Todo mundo está indo para a internet, ela está vindo agora para você, né? Então ela está fazendo tudo. Ela acabou de abrir agora uma livraria em Nova York. Em Nova York. Uma livraria física. Uma livraria física. Vai competir no físico com a Barnes & Noble. Exatamente. Então ela está fazendo o caminho oposto. Eu não sei, mas eu eu sou fã dele. Cara, já fiz evento para ele também. Para ele quem? Pro Bezos. Você já fez eventos pro Jeff Bezos? Já. Que se tornou, a semana passada, o cara mais rico do mundo por alguns minutos. Exatamente. Porque as ações da Amazon subiu tanto que por alguns minutos ele foi, depois baixou de novo, aí o Bill Gates voltou para a posição dele, fala, eu já estou aqui há 20 anos, daqui ninguém me tira. Ô, Gênio, para finalizar, deixa eu perguntar uma coisa. O que você vê porque a gente sempre pergunta para quem está muito familiarizado com o mercado americano, mais até do que o mercado europeu, eu não sei, é impressão minha, mas eu não vejo tantas inovações tecnológicas assim na culinária. Assim, sei lá, você vê o sous vide, uma coisa que muita gente começou a usar o sous vide há 5 anos atrás e existe há muito tempo. Há 50 anos. Aí o cara, o Thermomix, beleza, tem um negocinho que fica mexendo lá, o negócio é uma temperatura estável, então você consegue fazer um bechamel e tomar banho. Vai, tudo bem, mas também há quanto tempo que tá? Duas coisas que eu ia te perguntar. É verdade? Essa impressão é correta? Assim, tem realmente... é difícil de haver inovação tecnológica na cozinha? É mais devagar do que em outros segmentos as inovações tecnológicas? Porque assim, deixa eu expandir só um pouco mais essa pergunta.
Porque, cara, esse negócio de você estar num restaurante e você ter que fazer esse negócio do ponto mal passado, bem passado e juntar tudo ao mesmo tempo numa coisa, não sei o quê, é uma loucura tão grande. Exige um conhecimento. Exatamente. Eu reforço esse ponto, porque as pessoas acham que chega lá, vou chegar numa cozinha e pum, vou lá, eu sei cozinhar. Eu sou um ótimo cozinheiro, né? Eu mando bem pra burro na minha casa, vai para um restaurante. É completamente com diferente. 15 comandas na frente Completamente diferente. você... Então, eu tô vendo que tem alguns aplicativos de restaurante que você pede na mesa. Então, você tá lá, você entra no restaurante, pega no aplicativo e tchum, e volta continua conversando e a comida chega porque veio através do aplicativo. Eu acho isso sensacional. E tem alguns que você já pode estar indo pro restaurante, você já faz o pedido, tá pronto quando você chega lá, você já tem o teu número. Cara, isso é sensacional, do ponto de vista do consumidor, tá? E do ponto de vista do cozinheiro. Continua a mesma bagunça. Quais são as principais, gente. as últimas, o último grito de inovação tecnológica Eu acho na que cozinha? são os fornos, esses fornos inteligentes que tem hoje, que às vezes você pode pôr comida e deixar cozinhando a noite inteira e você pode ir para casa que ele faz tudo sozinho. Né? Então, esse tipo, eu acho que é a tecnologia que você tem. Mas no restaurante, eu acho que no dia a dia, tecnologia, eu acho que não... Ainda tem muito pouca influência. Ainda falta muita coisa. Aquele pulo do gato. Eu acho que ainda no restaurante, como diz, a mão de obra humana ainda é extremamente importante. É isso que eu reparo. Entendeu? Eu acho que é isso. Ótimo, né? Eu acho ótimo. Vamos continuar tendo emprego. Graças a Deus. Eugênio, muito obrigado. Eu tenho certeza que meu público te adorou. Com certeza, espero também. E é uma pena que você vai voltar para os Estados Unidos, para Washington, onde ele ganha seu dinheiro em dólar, e não é pouco não, tá? Você que está nos escutando aqui. Mas a gente volta aqui com o Polite. Obrigado, cara. Obrigado você.